começo, crescimento, maturação, encerramento e renascimento. As coisas têm um começo na sua vida, as coisas têm um crescimento, as coisas passam por uma maturação, elas depois passam por um encerramento e um recomeço, um renascimento. Portanto, se a gente entende que esse ciclo pode acontecer no próprio dia, na própria semana, no mês, no ano, na nossa vida como um todo, né? Porque a gente também começa lá no ventre da nossa mãe, a gente cresce, tem uma fase de maturação, de encerramento e vai renascer para aqueles que gostam e acreditam para as outras vidas. Então tudo isso acontece porque a gente, até entendendo a nossa própria dinâmica do dia, nem tudo precisa acontecer imediatamente. E a gente quer que aconteça imediatamente, principalmente os fatos bons, os ciclos da vida e o tempo certo das coisas. Por que eu trouxe esse tema? Claro que eu tenho aprendido muito também sobre a minha própria vida, os meus próprios ciclos, mas os ciclos dos consulentes, as pessoas que passam comigo, onde, olha, tem dos mais diversos. E aí eu me coloco a pensar junto com você aqui nesta manhã de quinta-feira. Por que que algumas pessoas ou por que que algumas coisas acontecem exatamente quando estamos preparados? Parece que a vida, ela conjura, né? Quando a gente está com tudo preparado, aí aquilo acontece. E a gente queria antecipar as coisas. Ou você está respeitando o seu próprio tempo ou tentando o que a gente chama de acelerar a vida? Você está respeitando o seu próprio tempo ou está querendo acelerar os fatos da vida, a própria vida? E terceiro, e se aquilo que ainda não aconteceu na sua vida estiver apenas esperando o momento certo de acontecer? Vamos juntos construir esse conhecimento e aprender, e depois você já pega o programa e partilha com mais pessoas também. Olha só, tem um conhecimento filosófico de Lao Tse que fala assim: a natureza não se apressa, mas tudo é realizado no próprio tempo. A natureza não se apressa, mas tudo é realizado no próprio tempo. Esse conhecimento de Lao Tse nos aponta para uma jornada muito interessante, porque a gente, enquanto ser humano, a gente quer de alguma maneira e acha que sabe de tudo, não é? Até nós aqui, astrólogos, nossa, a gente sabe de todos os fatos da vida. Se fosse assim, astrólogo não passava problema, não é? E nós passamos, assim como você e todo mundo, por vários desafios, problemas. Agora, quando a gente entende o ciclo da natureza e olha para a natureza de plantas, de animais, de bichos, de estimação, a natureza ela não se apressa, ela respeita o próprio tempo, não é? Ela respeita o tempo de plantar, de colher, de ceifar, de recomeçar, mas tudo é realizado no próprio tempo. Entendendo que viver cada uma dessas fases tem a sua beleza. Ah, Paulo, mas você está querendo dourar a pílula aqui, falando que uma tragédia tem a sua beleza? Claro que não, eu sei que uma tragédia, um desafio, um momento tenso, tem nada de belo. O que eu estou dizendo é, mesmo no momento de tensão, de tragédia, de desafio, você pode, com foco, tirar uma boa lição para se preparar ao próximo ciclo, seja ele de coisas boas, de recomeço. Portanto, 4 palavrinhas, 5, aliás, né, que eu trouxe aqui para que a gente possa pensar juntos. Veja só se na sua vida tem essas 5. Primeiro delas, começo, crescimento, maturação, encerramento e renascimento. As coisas têm um começo na sua vida, as coisas têm um crescimento, as coisas passam por uma maturação, elas depois passam por um encerramento e um recomeço, um renascimento. Portanto, se a gente entende que esse ciclo pode acontecer no próprio dia, na própria semana, no mês, no ano, na nossa vida como um todo, né? Porque a gente também começa lá no ventre da nossa mãe, a gente cresce, tem uma fase de maturação, de encerramento e vai renascer para aqueles que gostam e acreditam para as outras vidas. Então tudo isso acontece porque a gente, até entendendo a nossa própria dinâmica do dia, nem tudo precisa acontecer imediatamente. E a gente quer que aconteça imediatamente, principalmente os fatos bons, não é?
Quero crer que você, assim como eu, a gente quer que os fatos positivos, as coisas boas, aconteçam aonde? No agora, imediatamente. Porém, tudo tem um momento certo para agir, para esperar, para aprender, para encerrar e recomeçar. E aí, entendendo cada uma dessas fases, diferentes em várias áreas da vida, a gente pode dar melhor foco para que as coisas aconteçam. Outro conhecimento importante, que no caso é de Heráclito: tudo flui, tudo flui. A mudança é parte natural da nossa existência. A nossa vida é como um grande rio, é como um grande riacho. Isso os orientais nos trazem com uma beleza incrível, não é? Tem partes da nossa vida que estão ali numa calmaria, todo aquele riacho tranquilo, límpido. Tem fases da nossa vida que tá parecendo aquelas corredeiras, né? Quem gosta de descer no rafting, tá igualzinho aquilo, né? Você tentando segurar e pedra e cachoeira e queda d'água e aqueles redemoinhos. É como várias fases da nossa vida aqui. Então tudo tem uma grande fluidez na vida. Não tá parado, não é? Outro conhecimento até filosófico, né? Que inclusive, se eu não me engano, da própria eubiose, ela fala, né? Os adeptos da eubiose acreditam e trazem esse conhecimento, né? A vida é um eterno para frente e para o alto, não tem para trás, mesmo quando tudo parece que está para trás. Me faz até lembrar de um grande comunicador, o Antônio Carvalho, ele falava um pouco isso, né? A vida é um eterno para frente e para o alto, não tem para trás, mesmo quando tudo esteja parecendo que está indo para trás, porque não está indo. Tudo é uma fluidez, só vai para frente, para o alto. É que, às vezes, pela nossa limitude, né? A nossa ignorância ou a nossa soberba, a gente entende que aquilo, não, está me prejudicando, aquilo, eu estou vivendo a pior fase da minha vida. Sim, talvez está pesado, talvez está muito ruim, mas não é a pior fase da vida. De repente pode vir uma outra pior. E outra, momentos bons já chegaram e chegarão na sua vida, estão chegando. Então a gente entende que tudo vem para um grande aprendizado, mantendo a esperança, mantendo a confiança e acreditando que você também é parte da natureza que flui para isso. E na astrologia a gente consegue enxergar esses tempos? Conseguimos. E já renovando o convite para que você faça as suas previsões astrológicas, por quê? Quando a gente faz as previsões, a gente vai olhar para o campo do longo prazo. Primeiramente, olhar o cenário do longo prazo. Os fatos que a gente apontar lá no longo prazo, principalmente fatos ligados a Netuno, Urano e Plutão, não quer dizer que vai acontecer todo dia, toda hora. Porém, é um grande pano de fundo que a gente precisa tomar atenção. Se forem coisas boas, poxa, a gente dá um jeito de surfar na onda, fazer aquilo acontecer. Se forem desafios, a gente abre os olhos e fica atento para não ser pego de surpresa. Quando a gente olha no médio prazo, a gente vai olhar padrões de Saturno, de Júpiter, para olhar como é que estão esse médio prazo, no mês, no trimestre, entendendo como é que essas coisas podem acontecer. Quando eu quero olhar no curto prazo, aí eu vou olhar disparos de Marte, de Vênus, de Mercúrio, entendendo como essas interações de planetas mais rápidos podem acontecer na minha vida. Então, quando eu entendo o longo, o médio e o curto prazo, eu fecho uma relação temporal para entender os ciclos da vida. E entendendo que a vida não acontece só coisas boas ou só coisas ruins. A vida não é um marasmo. A vida não é só desgraça, a vida não é só bonança, a vida é um conjunto de relações, a vida é um conjunto de acontecimentos para todos nós. Por isso que a gente entendendo cada uma dessas questões no tempo, a gente pode tirar melhor proveito. Muito parecido, eu já trouxe aqui essa relação simbólica, mas eu gosto de trazer porque ela é muito simples de compreender, como um surfista. O surfista, quando ele está lá no seu esporte, ou até praticando como uma relação de contato com o mar, ele entra 10, 20 vezes no mar para acertar uma onda. Olha que interessante, não desiste. Toma caldo, toma tubo, toma a vaca ali, né? Com a água toda, mas o que ele faz?
Ele vai 20, 10 vezes, 30 vezes, quantas forem necessárias, entendendo e compreendendo de que ele precisa ir de novo no mar, já entendendo que o vento assim, que a água do outro jeito, pode dar uma onda legal, porque é a experiência que faz o surfista, mas entendendo de que ele não pode desistir. Ele precisa estar no mar para pegar a melhor onda, e não aquele surfista teórico que fica ali da praia de braços cruzados, né? Entendendo, olha, sou um grande surfista teórico. Não, o surfista prático da vida, ele vai para o mar. Ele vai lá tomar caldo, vai tomar um tubo, vai entender lá e vai acertar ondas também, né? Pegar a onda lá no fundo do mar e chegar até a beira, né, até a margem, acertando a onda da vida. Porque isso nos faz melhor, isso nos faz experientes e nos faz entender que os ciclos da vida estão aí para serem compreendidos. E isso é interessante porque traz um outro tipo de panorama. Como que eu posso respeitar esse tempo então, Paulo? Estou entendendo então que a vida é feita de ciclos, que eu posso entender ciclos desafiadores ou promissores. Agora, como eu respeito esse tempo? 4 palavras aqui, que eu vou dizer para você. 4 chaves. Primeiro, paciência, preparação, consciência e ação. Fácil falar paciência, Paulo. Você não sabe o que eu estou passando? Realmente. E você também não sabe o que eu estou passando na vida, não é? Mas paciência não é de paciente, não é de estar ali pacato a nada. A paciência que eu digo é justamente entendendo o que está acontecendo, atento, né? Vigilante ao que está acontecendo, né? Entendendo que aquele fato também é importante. Segundo, preparação. A gente precisa a todo momento se preparar, estudar, se desenvolver, tanto cognitivamente, espiritualmente, habilmente, né, nas várias áreas da vida. Quando eu me preparo para tudo isso, eu não sou pego de surpresa. Terceiro, consciência. Estado de consciência é difícil, não é uma situação simples de se acontecer. Cada um tem um estado de consciência no planeta que nós vivemos. Tem uns que estão no estado de consciência mais elevado, outros no mais raso, outros no mediano, tá tudo bem, mas a gente tem que ter uma projeção para ir ao encontro de um estado de consciência melhor. Por que o estado de consciência melhor é importante para os ciclos da vida? Porque eu passo a entender melhor o meu próprio ciclo individual, depois das pessoas com quem eu partilho a vida e socialmente também, globalmente também. Não somos seres únicos vivendo numa ilha deserta, não é? E quarto, não menos importante, ação. Né? Atitude, a atitude mais construtiva para aquele ciclo que você está vivendo. Claro, isso está muito longe de acontecer, né? Muito longe, mas a gente mantém a esperança. Se todos nós, seres habitantes do planeta Terra, tivéssemos melhor paciência, melhor preparação, melhor estado de consciência e melhores atitudes, o nosso mundo seria muito melhor. Nós provavelmente estaríamos numa condição melhor, entendendo que a vida é feita individualmente em projeção do coletivo. Continuando o programa de hoje, estamos falando e conversando sobre os ciclos da vida e o tempo certo das coisas. E por que a gente precisa entender isso? Olha só, às vezes, o melhor movimento que você pode fazer para a sua vida, sabe qual é? O melhor movimento é se preparar para o próximo ciclo. Como é que é? Às vezes o melhor movimento é nos prepararmos para o próximo ciclo, é não fazer nada agora. E a gente tem esse potencial. Como nós seres humanos somos muito do concreto, né? A gente tem mãos para realizar, para construir. O que a gente gosta? A gente gosta do fazer. Eu vou fazer agora aqui, porque eu já vou deixar preparado. Só que às vezes é momento de observar, estar atento, vendo a vida, ouvindo a vida, né? Para que os que são mais sensitivos, sentindo a vida. Às vezes o melhor movimento que você pode fazer é justamente se preparar para o próximo ciclo, aprendendo, se desenvolvendo, aguardando a melhor janela, o que nós nas previsões chamamos de janela de oportunidades. Nas previsões astrológicas a gente aponta lá, olha, aqui tem uma grande janela de oportunidade. Então, de repente agora não é hora de fazer,
É hora de se preparar, estudar, se desenvolver, estabelecer um bom estado de consciência, porque o próximo ciclo, quando chegar, aí é momento de você fazer o que eu trouxe aqui da simbologia da onda, né? Do surfista ler o mar, ele não entra em qualquer mar. Dependendo do vento, ele não entra, porque ele sabe que ele vai ou até tirar a própria vida de alguma maneira, se machucar. Para que ele vai fazer aquilo? Mas dependendo do vento, ele vai falar, opa, o vento está mudando, agora é hora de eu entrar naquele mar. Então, às vezes é hora, porque nem sempre esperar é desistir e nem agir é avançar. A gente precisa entender, fazer essa leitura do tempo, porque a gente tem que saber controlar a ansiedade sobre o futuro que nem sempre corresponde à realidade. Eu até já falei sobre isso aqui algumas vezes. Nós, seres humanos, temos a nossa ansiedade muitas vezes como uma força motriz. E a ansiedade, quando ela vira força motriz, ela distorce a realidade. A ansiedade, ela tem que ser uma potência de realização. Só que muitas vezes, o que a gente faz? Uma ansiedade sobre algo que nem estava acontecendo distorce a própria realidade. E quando você tem a realidade distorcida, você não enxerga o melhor caminho. Porque vai te dar medo, vai te dar insegurança, vai te trazer distorção de um fato positivo que poderia ter acontecido. Então, muito cuidado com a distorção da realidade, hein? Muito cuidado, porque isso pode fazer com que você tome decisões erradas, se machuque, não compreendendo os ciclos da vida. Então, talvez, não é que você está atrasado sobre algo, né? Tendo aquele afogadilho do tempo, né? Talvez o que está acontecendo é que você precisa viver o tempo necessário do agora para a abertura do próximo ciclo. Então você não está atrasado em nada, né? Às vezes acontece esse imediatismo, né, de estudos, imediatismo de desenvolvimento, imediatismo do trabalho. Claro, temos os nossos compromissos, mas às vezes é só o momento de você agora se preparar, se desenvolver para o próximo ciclo. Então tenha principalmente a paciência, não de paciente, mas de preparação com aquilo que está acontecendo sobre você. E por isso eu renovo mais uma vez o convite para que você venha fazer as suas previsões, o seu mapa astral, pelo código 11 99302 0468 ou pelas redes sociais, Paulo BN Astrologia. E trazendo mais uma vez o convite para o Vibe Day, dia 29 de agosto, sábado, às 10 horas. Vem comigo na Astro Conexão. O link está abaixo com os ingressos e eu espero você lá. Uma linda quinta-feira, uma próspera semana, um beijo no seu coração e até mais.